Vamos para mais um mimimi da Suribet. Todo sábado, um mimimi diferente que eu escuto sobre Suribet e eu trago o vídeo aqui para vocês. E o mimimi de hoje é o seguinte: Diego, o lucro do Suribet é baixo. Eu vou ganhar R$ 5 numa aposta de tantos reais, de R$ 80, de R$ 100. Eu vou ganhar R$ 20 por dia, R$ 30 por dia é muito pouco. Disse a pessoa que recebe um salário mínimo por mês, sai de casa às 7 horas da manhã e chega 8 horas da noite. Tá vendendo sua hora ali por menos de R$ 6. Sei lá quanto é que essa pessoa vende a hora dela. Mas não faz sentido nenhum a pessoa comparar Suribet com o mercado de apostas tradicional, tá? É muito diferente. Enquanto em apostas tradicionais, o seu foco é tentar lucrar o máximo que você pode, por exemplo, o que as pessoas fazem? As pessoas buscam o melhor resultado que elas acreditam que vai acontecer com as melhores odds. Então, por exemplo, se a pessoa acha que o Real Madrid vai ganhar do Barcelona e a odd para o Real Madrid está 1,70, 1,50, ela vai apostar no Real Madrid e esperar ter esse retorno. Só que tem um pequeno detalhe, na maioria das vezes as pessoas perdem o seu dinheiro para as casas de apostas. E o Suribet é totalmente diferente. O foco não é no imediato, o foco não é no agora. O foco de Suribet é no médio e longo prazo. Você não pode olhar Suribet pelo valor que você está fazendo no dia. Você tem que dividir o quê? Por semana, por mês, por ano. Da mesma forma que se você calcular quanto que você ganha por dia no seu trabalho, você vai ficar frustrado. Não faz sentido. Se você ganha R$ 1.200 por mês, por exemplo, que é um pouco menos aí do salário mínimo, na verdade, se você for descontar, né, os descontos que tem lá no salário mínimo, você vai receber 1.200 ou até menos do que isso. Então, se você dividir 1.200 por 30, você está ganhando ali R$ 40 para vender a sua hora, 8 horas por dia ali, que talvez no lugar que você nem gosta, aguentando o chefe que você odeia talvez, e você está vendendo sua hora por R$ 40 o dia. E aí, Suribet, uma coisa que você vai levar alguns minutos do seu dia, você pode ganhar 20, 30, R$ 40, você fala que é pouco. Pouco é o que você ganha no seu trabalho, meu amigo. Não faz sentido essa comparação, entendeu? E quem ganha pouco em Suribet, primeiro, é quem está começando. Segundo, quem não faz as entradas, quem não quer colocar em prática. Ou terceiro, quem desistiu. Só essas três pessoas que não fazem dinheiro de verdade em Suribet. Agora, se a pessoa se dedicar, se a pessoa realmente se esforçar, ela consegue ganhar muito mais do que a maioria dos brasileiros fazem trabalhando aí 26, 28 dias no mês e não chegam nem perto do que pessoas que eu conheço fazem fazendo Suribet. Então, o lucro vai depender de cada um. Tem pessoas que tiram 5, 10, R$ 15 por dia, mas tem outras pessoas que já faturam 100, R$ 200 por dia fazendo Suribet ou até mais. Vai depender de cada um, vai depender do que você faz, de como você enxerga o Suribet e se você leva isso como um hobby, como uma renda extra, ou se você realmente quer focar em Suribet e transformar em um negócio e fazer aquilo ser a sua fonte de renda principal. E outra coisa também que a gente não pode comparar, tá? As pessoas falam muito sobre o lucro, mas elas não veem o risco. Cara, eu estava assistindo no canal esses dias, o nome é até acho que Um Jovem Perdido, inclusive vou até fazer um vídeo sobre esse canal aqui porque é muito interessante, que o cara assim, ele perde todo o dinheiro dele em apostas. Tá? Ele recebe o salário, o cara é viciado, ele vai, coloca o dinheiro todo em apostas e perde. Ele recebe o FGTS, as férias, cara, o cara vai lá, faz aposta e perde. Então, assim, essa é a realidade da maioria dos apostadores. Por mais que você não coloque o seu salário e perca tudo, mas, cara, mais de 90% das pessoas que fazem apostas comuns e múltiplas, né, que não fazem arbitragem, essas pessoas estão no prejuízo. Essas pessoas, cada ano que passa, elas perdem mais dinheiro. Então, provavelmente você está nessa situação e falando que o Suribet paga pouco. Então, pensa o seguinte, você prefere lucrar pouco ou perder muito? Você tem essas duas opções, a escolha é sua. Então, no começo, realmente, o Suribet você vai ganhar bem pouco, porque você está aprendendo, você tem que aquecer as casas e o lucro é baixo. Mas, por outro lado, as outras modalidades de aposta vai mexer com a sua ganância, com a sua ambição, mas vai fazer você perder o que você tem. E talvez você até fique viciado em fazer apostas, que tem muita gente que está viciada, tem muita gente que perde e continua fazendo, continua colocando o seu dinheiro ali e arriscando à toa, acreditando que vai acontecer alguma coisa sobrenatural que vai dar o resultado que ela imagina, né, que ela quer, na verdade. E outro motivo porque Suribet também dá um lucro mais baixo do que normalmente uma aposta simples, uma aposta múltipla, é que não tem risco. Quando você faz uma arbitragem, você vai ganhar independente do resultado. É claro que se você errar, você vai perder dinheiro. Se você fizer besteira, você vai perder dinheiro. Mas se você realmente souber o que está fazendo e fizer tudo certo, o lucro ele é garantido. Então, não tem risco. E você tem que entender uma coisa, isso é para tudo na sua vida. Negócios, investimento, decisões que você vai tomar, apostas esportivas, tudo. Tudo tem uma balança. É risco e retorno. Quanto maior o risco, maior o retorno. Quanto menor o risco, menor o retorno. Então, tudo na vida é dessa forma, tá? Você tem que calcular o risco e o retorno. Quando você faz uma aposta no odd de 1,8, por exemplo, você tem a oportunidade de lucrar
80% a mais do que o valor que você está fazendo aquela aposta. Mas você tem o risco, por outro lado, de perder os 100%. Já quando você faz uma surebet, por exemplo, de 7%, você tem 7% garantido, mas o risco é zero. Você não tem risco de perder. Então é isso que você tem que entender. É por isso que o surebet, o foco é no médio e longo prazo. Se você olhar para o dia, vamos supor que você fez R$ 20 no dia, você vai achar pouco. Realmente é pouco. Mas se você olhar para a semana, cara, eu fiz 200, 300, R$ 400 sem risco. Será que isso realmente é pouco? Então é só você parar para pensar e comparar quanto que eu já fiz com apostas esportivas. Provavelmente você está no vermelho, provavelmente você está no prejuízo. Se você não tiver no prejuízo, você não lucrou tanto assim, você tem um lucro baixo. Até porque as casas de apostas estão cada vez mais ricas e não é à toa, né, meu amigo? É com seu dinheiro, é com o dinheiro de quem faz apostas na casa, porque ela sempre ganha, a casa sempre ganha. Então, quando você fala que o surebet dá pouco retorno e que o lucro é baixo, você tem que entender com o que você está comparando. Você está comparando com um negócio que tem alto risco, que é uma aposta esportiva comum e que, por outro lado, pode te dar um retorno alto, mas também pode te dar um prejuízo muito grande. É a mesma coisa de você começar a investir, começar a fazer day trade e querer comparar day trade com position trade. O que é isso? Day trade são operações que você faz durante o mesmo dia, pode ser índice, dólar, pode ser com ações, pode ser opções, pode ser de várias formas, mas é um negócio que pode te dar um lucro alto, mas também você corre um risco absurdo de perder tudo. Já position trade não. Você vai escolher boas empresas com foco no médio e no longo prazo. E adivinha só qual tem mais resultado no mercado financeiro? É o day trade que está o tempo todo ali fazendo trade todos os dias, né? Se estressando, botando dinheiro e tal, ou é o cara que está investindo em boas empresas por médio e longo prazo? É claro que é o cara que está investindo em empresas por médio e longo prazo, porque além do risco ser menor, os resultados eles são crescentes. Porque se você escolher boas empresas, elas vão crescer. Enquanto se você ficar o tempo todo fazendo trade, querendo acertar o momento certo, que é justamente o que acontece com apostas, a tendência é você perder cada vez mais dinheiro. Então, seu foco tem que estar no lugar certo. A maioria das pessoas querem o quê? Facilidade e resultado rápido. Querem ficar ricas rápido, querem dinheiro rápido. Só que é o seguinte, isso não existe e dinheiro fácil não existe. Na verdade, existe um ditado que eu gosto bastante, que é o seguinte: dinheiro fácil é difícil de ganhar. Então, não é fazendo uma aposta aqui, outra ali, numa odd alta, fazendo múltiplas, que você vai conseguir mudar a sua realidade financeira, que você vai conseguir ter bons retornos. Na verdade, se você observar as pessoas que realmente tiveram resultado, seja no mercado de apostas esportivas, seja nos investimentos ou qualquer área, essas pessoas elas não conseguiram isso de uma hora para outra. Essas pessoas elas conseguiram isso através do tempo, através de persistência e constância, que é justamente o que o surebet precisa também. Você precisa focar e precisa ser resiliente, né? Você precisa fazer ali todos os dias as entradas e estudar também, porque também não dá para fazer surebet sem estudar, e a maioria das pessoas tem preguiça de estudar, né? Então você precisa adquirir conhecimento da maneira certa, que é estudando e praticando e aprendendo e desenvolvendo essa habilidade cada vez mais. E para ser bem sincero com você, você consegue lucrar em qualquer mercado, seja apostas esportivas, seja trade esportivo, seja surebet, seja outra estratégia, não sei qual estratégia que você utiliza, mas todo mercado dá para lucrar muito e dá para lucrar pouco, e também dá para ter prejuízo. Só vai depender de você. Então, não é que o surebet dá pouco dinheiro. Dá pouco dinheiro para o cara que não quer estudar, para quem não quer se dedicar, para quem não quer se aprofundar no assunto, para quem não quer ser uma pessoa avançada em surebet, né? Uma pessoa que sabe realmente o que está fazendo e que vai agir como um profissional. Para essa pessoa, o surebet dá pouquíssimo dinheiro e a maioria desiste ali no primeiro, segundo mês no máximo. Agora, para uma pessoa que realmente leva a sério, uma pessoa que se dedica, que entende o mercado, essa pessoa ela vai longe. Como eu já falei em outros vídeos, eu tenho alunos que lucram mais de R$ 3.000 por mês. Enquanto tem pessoas que trabalham 8, 9, 10 horas por dia e não recebem isso, eu tenho alunos que recebem isso fazendo entradas em 2, 3, 4 horas por dia no máximo. Então, é a escolha de cada um. Não existe esse negócio de mercado ruim, não existe nicho saturado, não existe nada disso, tá? Existe profissional bom e profissional ruim. Isso é em todo lugar. Então, se você não está tendo resultado, seja com aposta esportiva, seja com surebet, seja com trade, seja com o que for que você faça, é porque você não é bom. Se você fosse bom, seus resultados eram bons, iam refletir a sua capacidade. E agora que eu te dei essa informação, você tem duas opções, meu amigo. Ou você continua sendo ruim, medíocre e tendo resultado medíocre ou até negativo, ou então você vira uma pessoa boa, uma pessoa que realmente vai dar resultado, uma pessoa que realmente vai se destacar nesse mercado. A gente tem que sempre buscar ser o melhor, porque o melhor ele sempre é mais valorizado e sempre ganha mais e sempre se destaca. Então, se você quiser ser só mais um, a escolha é sua, mas se você quiser se dedicar e ser um dos melhores e ter excelentes resultados, essa também é uma escolha sua e tá tudo bem, não tem problema, cada um escolhe o que quer para si. Só que assim, como eu falei, todo mercado dá para lucrar, todo mercado. Tá? Eu conheço pessoas que ficaram ricas fazendo surebet, mas não só fazendo entradas, transformaram o surebet em um negócio. Ou seja, opera várias contas, dão mentoria, dão cursos, tem grupo VIP. Essas pessoas fizeram muito dinheiro com surebet, centenas de milhares de reais, sem exagero nenhum. Mas
são poucas pessoas que realmente querem pagar o preço para ter esse resultado. O resultado todo mundo quer, agora pagar o preço, isso aí são pouquíssimas pessoas que querem. E aí você vai escolher o que você quer. Porque eu já fiz um vídeo aqui e esse vídeo ele serviu para filtrar as pessoas. Se você não quer estudar, se você não quer se dedicar, se você não quer aprender a estratégia em si e buscar aumentar os seus lucros ao longo do tempo, focar no médio e longo prazo, é melhor você não fazer Surebet. Agora, se você enxerga um potencial nesse mercado, se você vê que o negócio é garantido, não vai te dar um lucro estratosférico em um dia, uma semana e um mês. Não, isso aí você pode esquecer. É claro que tem entradas que a gente consegue com um lucro bem maior, mas assim, não é uma regra, tá? Isso não é garantido que vai acontecer. Então, se você tiver uma visão correta, se você tiver a mentalidade certa de médio e longo prazo, de crescimento, não de enriquecimento instantâneo, que isso não existe, mas se você tiver a mentalidade de crescimento no médio e longo prazo, aí sim você vai se dar muito bem fazendo Surebet. Mas aí depende de cada um. O que a gente não pode é ficar de mimimi, é ficar reclamando, isso aqui ganha pouco, isso aqui paga pouco. Não, você ganha pouco. As pessoas que você conhece ganham pouco. Tem gente fazendo muito dinheiro com o que você está falando que não dá dinheiro. Então, isso aí depende de cada um. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, deixa a sua opinião aqui embaixo. E também me segue no Instagram, que eu sempre estou postando os resultados lá e sempre estou batendo um papo também com os meus seguidores.